Eu não sei se os seus filhos já receberam palavras de maldição dos pais, dos avós, dos tios, de alguém. Agora entenda isso aqui, ninguém consegue amaldiçoar aquilo que Deus decidiu preservar. Ei mãe, Deus decidiu preservar o teu filho. Ei mãe, Deus decidiu preservar a história do teu filho. Ei mãe, recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus, sobre a vida do teu filho. Não vai valer encantamento, teu filho vai ser lavado, remido no sangue do Cordeiro. Sobre ele não vai existir palavras de maldição. Quem recebe essa palavra aí, celebra ele, faz um barulho, faz alguma coisa aí, meu irmão. Gente, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, quem achou, diga, achei. Diz assim a palavra para o Senhor, eu estou na versão NVI, se você quiser colocar a versão para me acompanhar, coloque aí, né, no teu aplicativo, muitos já estão usando o aplicativo, por gentileza, coloque nessa versão. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, coisa de mãe, né? Coisa de mãe, mas não é a mãe que está falando aqui não, é o próprio Deus que está falando isso aqui. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. Fala, eu lhe pagarei por isso. Escrava que recebe salário, você já viu isso na vida? Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Mensagem para mim e para você nessa noite é: gerando em tempos de crise. Gerando em tempos de crise. A Bíblia vai dizer dessa mulher abençoada. Mas antes de falar da mulher, eu queria falar da mãe. Porque a mãe, ela sempre será uma figura importantíssima na formação de uma criança. A mãe, ela é a figura central, ela é a figura mais importante na criação do filho. O doutor Augusto Cury, psiquiatra, professor famosíssimo, um dos mais brilhantes escritores e, por que não dizer, um dos escritores mais lidos da nossa nação, ele vai dizer que só a mulher, que é mãe, tem a capacidade de criar os filhos com uma ausência paterna. A mãe, ela é a única que tem a capacidade de assumir essas duas figuras, a figura de pai e a figura de mãe. Augusto Cury, ele vai dizer que ainda que a criança tenha ausência da figura paterna, a mãe com sua missão consegue preencher essa ausência. Quantas mães solteiras, quantas mães divorciadas, viúvas, mães solo, conseguem ser mãe e pai ao mesmo tempo. A minha mãe, por exemplo, foi mãe e pai durante muitos anos da nossa vida, eu e mais os meus 3 irmãos. Porque as mães, elas cumprem um papel tão importante na vida. O amor de mãe é o único amor que se aproxima um pouco do amor de Deus. E quando eu digo que se aproxima, eu estou falando de milhões de distância, porque não se compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. Mas se tem um amor que pode chegar mais perto do amor de Deus, é o amor de mãe. Isaías, ele vai dizer algo tremendo, ele vai dizer: ainda que uma mãe tenha gerado seu filho, e se esqueça dele, eu, o Senhor, jamais esquecerei.
A mãe, ela é mais do que aquela que carrega um bebê no ventre durante 9 meses, sofre uma deformidade física muito grande no seu corpo para cumprir uma missão. A mãe, ela é muito mais do que isso. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, a palavra mãe, ela aparece 289 vezes na palavra de Deus. Existem mulheres que geram filhos, mas existem mulheres que geram destinos na vida dos seus filhos. E há uma grande diferença entre você gerar filho e entre você gerar destino profético. Joquebede aqui, ela não gerou apenas uma criança, ela gerou um libertador. Ela gerou um homem que saiu de uma escravidão de mais de 400 anos, com 6 milhões de pessoas, atravessando um rio, atravessando o mar de uma forma sobrenatural. Então, Joquebede, ela não gera apenas uma criança, ela gera um libertador. E o cenário aqui, quando Joquebede engravida, era um cenário de caos. Por quê? Porque o Egito vivia uma perseguição maligna contra os hebeus. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 que o faraó, o rei daquela época, não conhecia a história de José. E por ele não conhecer a história de José, ele se preocupou, porque o povo hebreu crescia em números de uma forma exponencial. E ele se preocupou, daqui a pouco eles serão maiores do que nós, e eles irão lutar contra nós. Então o faraó, ele dá uma ordem. Qual é a ordem de faraó? Todo menino que nascer vai morrer. Todo menino que nascer já está condenado à morte. A menina deixa viver, mas o menino vai morrer. Então o cenário é um cenário de caos. O Egito vivia essa perseguição. O faraó percebeu que Israel estava crescendo. Agora entenda uma coisa, meu irmão, o inferno sempre vai tentar parar aquilo que está crescendo. O inferno sempre vai tentar, de alguma forma, impedir aquilo que está crescendo, aquilo que está se desenvolvendo. O medo de Faraó não era o presente de Israel. O medo de Faraó era o futuro de Israel. Por isso, ele levanta um decreto: todo menino hebreu deve morrer. O diabo sempre tenta matar o que carrega propósito antes mesmo de amadurecer. Assim foi antes de Moisés falar, antes de Moisés liderar, antes de Moisés abrir o mar, o inferno já estava tentando matá-lo. O inferno já estava tentando destruí-lo antes dele cumprir o propósito que Deus já havia estabelecido para ele. Então existem pessoas que já nascem incomodando o reino das trevas. Eu quero que você seja essa pessoa que já nasceu incomodando o reino das trevas, amém? Tem alguém que é luz aqui, irmão? Só quem é luz levanta a mão. Então se você é luz, você já está incomodando o reino das trevas, amém? Mas no meio do caos aparece uma mulher chamada Joquebede. Joquebede significa Jeová é glorificado. Joquebede significa o quê, meu irmão? Significa o quê? Jeová é glorificado. E aqui está algo poderoso. Por quê? Porque ela não vive para preservar a sua própria segurança. Ela vai viver para glorificar o nome de Deus. Tem gente que em tempo de crise para de sonhar. Tem gente que em tempo de crise para de gerar. Tem gente que em tempo de crise para de acreditar. Mas a Bíblia vai dizer que Joquebede, ela mostra que quem conhece Deus não deixa a crise esterilizar propósito. Ela simplesmente continua gerando, mesmo nesse momento. Enquanto o faraó está dizendo, vai nascer e vai morrer, Joquebede dizia, vai nascer e vai viver. Olha que coisa tremenda isso, irmão. Porque a última palavra não sai da boca do inferno, a última palavra sai da boca de Deus. E essa mãe aqui, ela vai nos ensinar algo nessa noite, no dia que nós celebramos o Dia das Mães. Que mãe ousada, que mãe corajosa, que mãe intrépida, que mãe se posiciona num momento tão difícil, onde todas as gestações, elas correm um risco muito grande. Essa mulher, ela simplesmente vai casar. E eu aprendo algumas coisas com essa mulher aqui nessa noite, eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas é, tenha ousadia de gerar no meio do caos. Você pode falar isso com a pessoa que está ao seu lado, olha, tenha ousadia de gerar no meio do caos. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Diz a palavra do Senhor, o homem da tribo de Levi casou-se. Meu irmão, não era tempo para casar, era tempo para deixar isso para frente. Era tempo para deixar isso. Não, esse plano aqui agora não tem como, vai casar, vai engravidar, se for homem vai morrer. Esse era o propósito, esse era o cenário, essa era a atualidade. O homem casou-se com uma mulher da mesma tribo, ela engravidou. Faraó estabelece um decreto, Faraó estabelece um edito,
Faraó dá uma pena de morte, e ela está casando, e ela não basta estar casando, ela engravidou. A Bíblia diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Parece simples, irmão, mas isso aqui é um ato de coragem, porque todos sabiam do risco que estava correndo. Casar naquele tempo era decidir construir um futuro no meio do caos. Casar naquele momento era construir um futuro no meio de uma dúvida, no meio de algo que poderia trazer aflição, trazer dor. Gerar um filho naquele tempo era arriscar a sofrer. Por quê? Porque não tinha ultrassom naquela época. Não tinha, vamos fazer aquela ultra, né, para a gente saber o sexo do bebê. Não tinha chá de revelação naquela época. Era a mãe viver 9 meses dizendo, se for meu filho, vai morrer. Se for meu filho, eu estou fadada a sofrer, porque eu vou gerar, mas eu não vou criar. Eu vou gerar, mas não vai ser colocado no meu colo, vai morrer. A mãe, ela só descobria o sexo da criança no parto, ou seja, toda a gravidez era um ato de fé naquela época. Joquebede agora engravida sabendo, se nascer menino pode morrer. Se nascer menino tem um decreto de morte sobre ele. Se nascer um menino, ele já nasce com um X nas costas. E mesmo assim ela gera. E isso aqui, irmão, é poderoso demais. Por quê? Porque pessoas comuns, elas são dominadas pelo ambiente. Mas pessoas de fé são guiadas por promessas. Pessoas de fé são guiadas por promessa. Agora note isso aí, meu irmão. Gente comum vê crise e recua. Agora quem tem fé vê crise e anda, gera propósito. Eu vou repetir. Gente comum vê crise e recua. Quem tem fé vê crise e ainda gera propósito. Eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa noite, meu irmão. Talvez você chegou aqui mãe, talvez você chegou aqui pai, talvez você chegou aqui como família. Você está vivendo uma situação e fala assim, agora não vai dar, porque se isso acontecer não vai dar certo. Deus está falando, você vai gerar no meio da crise, você vai gerar no meio desse caos. Esse cenário, esse ambiente não é páreo para aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso, não olha para a situação, não olha para o cenário, não olha para a circunstância, não olha para o caos que você está vivendo, ou para o meio em que você se encontra, mas continua olhando para o céu, continua colocando os teus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Palavra de Deus para mim e para você, não é o momento que você está vivendo que vai determinar aquilo que Deus tem para a tua vida, é o próprio Deus que vai fazer, independente do cenário. Porque nós somos seres humanos, e muitas vezes nós falamos o que? Não, agora não é o momento, agora não é o tempo. Joquebede está casando, Joquebede está engravidando, no momento em que não é. Irmão, Joquebede entendeu algo, o decreto de Faraó não cancela o propósito de Deus. Fala com a palavra, fala a pessoa que está do teu lado aí, meu irmão. O decreto de Faraó não cancela o propósito de Deus. Ela está dizendo assim, meu ventre não pertence ao Egito, meu ventre pertence a Deus. Quem vai determinar o que vai acontecer com aquilo que eu carrego no ventre, não é o mundo, não é o Egito, quem vai determinar é Deus. Tem algo aqui, irmão, que é profundo demais. O inferno queria impedir nascimentos, porque nascimento fala de futuro. E toda vez que Deus quer mudar uma geração, Ele vai levantar alguém disposto a gerar em tempos difíceis. Foi assim com Joquebede. Joquebede em tempos difíceis gerou Moisés. Ana em tempos difíceis gerou Samuel. Isabel em tempos difíceis gerou João Batista. E Maria, de uma forma sobrenatural, gerou Jesus. Momentos difíceis. E por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus gosta de trazer vida em ambientes onde ninguém acredita mais. Vou repetir, Deus gosta de trazer vida em ambientes onde ninguém acredita mais. Talvez a sua casa seja esse ambiente, talvez a sua casa hoje seja um ambiente de crise, talvez hoje a sua família esteja em crise, talvez hoje as suas emoções estejam em crise. Esse é o ambiente que Deus gosta de trazer vida. Sabe por quê? Porque é nesse ambiente que Ele glorifica e exalta o nome dEle, querido. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está o ambiente, eu não sei se você chegou aqui em crise, mas eu creio que esse cenário e esse ambiente é o ambiente propício para Deus trazer vida. Tem vida de Deus aí, tem vida de Deus aí. Eu declaro vida de Deus aí nesse ambiente, meu irmão. Aleluia. Segundo lugar, quem gera para Deus
precisa aprender a proteger. Fala com a pessoa do seu lado, quem gera para Deus, precisa aprender a proteger. Olha o versículo 2, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Toda mãe acha o filho bonito, né, irmão? Às vezes o filho é só, né? E a gente é pastor, não pode mentir, né? Pastor, importante é vir com saúde, né, irmão? Importante é que veio com saúde, né? É o mais importante, né? Mas toda mãe acha filho bonito. Minha mãe me acha lindo, irmão. Minha mãe fala que eu sou o filho mais bonito. Mentira, a senhora fala que é Léo mais bonito, mas tudo bem. Meu filho é bonito. Minha mãe, tadinha. Toda mãe acha o filho bonito. Agora, vendo que ele era bonito, ela escondeu por 3 meses. Irmão, quando você olha lá em Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé, Moisés faz parte da galeria da fé. Mas algo me chamou a atenção. Quando você vê Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum. A Bíblia diz que quando ele nasce, Joquebede olha e fala: esse garoto não é um garoto comum. Esse garoto tem alguma coisa. Esse garoto não é normal. Não é normal no sentido, tem algo que Deus tem na vida dele. Tem propósito. Essa mulher, Joquebede, ela tem uma visão, além de materna, ela tem uma visão do Espírito. Ela tem uma revelação. Esse garoto não é comum. Esse garoto tem alguma coisa de Deus. Deus vai fazer alguma coisa através desse garoto. Ei, irmão, mães espirituais enxergam além da aparência. Elas conseguem perceber destino. Você perdeu uma grande chance agora de abrir a tua boca e falar assim: Senhor, eu declaro um destino profético para o meu filho, eu declaro um destino profético para minha filha, eu tenho liberado essa palavra sobre a minha filha, você vai mais longe do que eu, você vai fazer obras maiores daquelas que os teus pais fizeram, você vai mais longe do que eu, você vai decolar muito mais alto do que eu, porque eu quero ser plataforma para você decolar, eu quero ser plataforma para você crescer, e eu declaro sobre a tua vida, minha filha, que você vai muito mais longe daquilo que o teu pai e a tua mãe foram. Palavra de destino, meu irmão, só quem tem fé. Joquebede olha para aquele menino e entende, existe algo de Deus nessa criança, e a Bíblia diz que ela escondeu por 3 meses, porque tudo que nasce, irmão, precisa de proteção no início. A planta recém-nascida precisa de proteção, a criança recém-nascida precisa de cuidado e de proteção, o propósito recém-nascido precisa de cuidado e de proteção. Agora entenda que nem todo mundo pode tocar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, irmão. Só que existe outro extremo perigoso. Qual é? Mães que protegem tanto que impedem o crescimento. Aí aqui vai doer um pouquinho. Joquebede entende o tempo de esconder, mas ela também entende o tempo de soltar. Ela também entende o tempo de liberar. Isso aqui é maturidade, irmão. Ela sabe, eu não posso manter Moisés escondido para sempre. Porque mães sábias não criam dependentes, criam homens e mulheres preparados para o propósito. Você não pode criar um filho dependente de você. Está com 15 anos, meu bebê. É meu bebê, pastor. 15 anos é seu bebê? Ah, pastor, meu bebê. 18 anos, continua sendo meu bebê. Tem mãe que quer proteger o filho do mundo, mas Joquebede prepara o filho para enfrentar o mundo. E esse é o papel de mãe, é preparar o filho para enfrentar o mundo. Isso aqui é muito forte, irmão. Ela faz um cesto, passa betume, veda as brechas. E o que é betumar a arca? É fechar acessos. O que Joquebede está falando? Olha, eu vou te colocar no Nilo, eu vou te expor a um lugar hostil, eu vou te expor a um lugar de morte, mas não vou te colocar lá de qualquer maneira, eu vou te colocar na arca. Essa arca vai ser betumada, todo aquilo que pode infiltrar essa arca vai ser totalmente neutralizado. Eu estou te lançando, mas eu não estou te lançando de qualquer jeito, eu estou betumando a arca, eu estou preparando o ambiente para que você possa sair, e esse ambiente são brechas que a gente vai estar fechando, para que a gente possa lançar os nossos filhos, meu irmão. Entenda uma coisa, o cesto não era berço, esse cesto de Joquebede era estratégia.
Joquebede entende que não pode impedir o rio, mas pode preparar o menino para atravessar o rio. Tem mãe querendo tirar o filho do mundo, irmão. Joquebede ensina a preparar o filho para sobreviver no mundo sem perder a essência. É o que Joquebede nos ensina aqui. O problema não era Moisés entrar no Nilo. O problema era o Nilo entrar dentro de Moisés. Sentiu um negócio aqui agora, irmão. O Nilo aqui está tipificando uma faculdade. O Nilo aqui está tipificando um ambiente de trabalho. O Nilo aqui está tipificando uma escola. E eu vejo isso aqui. O problema de Moisés não era entrar no Nilo. O problema era o Nilo entrar em Moisés. Sabe, irmão, eu tenho que falar algumas verdades aqui, irmão. Tem mãe que dá roupa cara, mas não fecha a brecha espiritual do filho. Tem mãe que dá estudo, mas não dá direção espiritual para o filho. Joquebede vai nos ensinar aqui que antes de colocar o filho no Nilo, ela prepara o cesto. Ela prepara o cesto. Ela fecha a brecha. Ela evita qualquer tipo de acesso do ambiente externo aonde Moisés se encontra. Ei, querido, em nome de Jesus, antes de mandar o teu filho para a universidade, prepare a fé do teu filho. Por quê, pastor? Porque o Nilo é perigoso. O Nilo, quando você olha lá em Ezequiel capítulo 29, versículo 3, Deus está profetizando: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Irmão, os maiores crocodilos estavam no rio Nilo, crocodilos com mais de 5 metros, e eles devoravam as pessoas. O Nilo não era um ambiente qualquer que poderia afogar uma criança. O Nilo era um ambiente hostil e perigoso. Existiam crocodilos que tinham o poder de devastar, de acabar, de devorar seres humanos. E eles eram agressivos. E essa mãe gerou. Depois de 3 meses ela esconde. Depois desses 3 meses, toda mãe precisa proteger por um determinado tempo, o filho por um período, mas depois ela diz: não dá mais para proteger. E Joquebede aqui vai fazer um cesto, vai colocar o menino dentro do cesto, vai betumar o cesto, para que a água não invada o cesto, e vai levar para onde? Vai levar para o lugar onde todo mundo diz que é morte. Para onde ela vai levar o menino? Lugar de morte, lugar hostil, ambiente onde o perigo é iminente. A Joquebede está preparando o filho para esse lugar. Irmão, você está entendendo o olhar profético dessa noite? Nós precisamos preparar os nossos filhos para quê? Para esses ambientes hostis, para esses ambientes de morte. Mas quando os nossos filhos chegar, a luz vai chegar com eles, e eles terão o poder de mudar esse ambiente, de fazer esse ambiente acontecer de uma forma sobrenatural. Quem está entendendo essa mensagem aqui, irmão? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Eu quero liberar, é profético esse culto nessa noite. O meu filho, a minha filha não está sendo preparada para ficar debaixo dos meus braços, ou debaixo das minhas asas. Eu estou preparando a minha filha para esse lugar hostil, para esse lugar de morte, para essa sociedade doentia, para essa sociedade que não se encontra, que não se enxerga, que está passando por essa situação aberrativa. Eu estou preparando a minha filha para esse lugar. Prepare o seu filho para esse lugar também, porque se ele chegar lá e você não preparar, vai dar problema. Quem está comigo aqui, diga amém. Joquebede está preparando esse lugar para levar Moisés para esse ambiente de morte. Eu vou levar para o lugar onde todo mundo diz que tem crocodilo, mas eu preparei ele para ficar no Nilo, e no Nilo ele não morre. Joquebede preparou algo, e ela tinha uma convicção: ali ele não vai morrer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o ambiente hostil que o seu filho esteja, se você fizer o cesto, betumar o cesto, não existe diabo, amigo, droga que vai tocar no seu filho. Estou liberando essa palavra profética. Se você betumar a arca direito, se você fechar os acessos, se você colocar um betume, não vai entrar nada de fora no coração do teu filho. Não vai ter amigo, não vai ter droga, não vai ter universidade, não vai ter escola, não vai ter problema. É o teu filho que vai ser referência naquele lugar. Eu libero essa palavra profética para você, meu irmão. Você pode celebrar a Deus por isso? Pelos nossos filhos.
Os nossos filhos foram feitos para herdar o céu. Os nossos filhos não foram feitos para herdar o inferno. Aleluia! Deus preservou o menino em um ambiente onde naturalmente ele não sobreviveria. Nilo tinha correnteza, tinha crocodilo, tinha morte, mas o menino estava protegido, irmão. O problema não é o filho passar pelo Nilo. O problema é passar sem arca. É passar sem proteção. O mesmo rio que matava crianças foi o rio que levou Moisés ao palácio. Tremendo demais, irmão, isso aqui. Quando Deus coloca a mão, o lugar de ameaça vira ponte para o propósito. Isso é tremendo demais, irmão. Tem ambientes que deveriam te destruir. Vou repetir. Tem ambientes que deveriam te destruir, mas eles acabam te promovendo, só porque Deus está no controle de todas as coisas. Tem ambiente que você já era para estar destruído, mas esse ambiente está sendo lugar de promoção, porque Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Dá um sorriso para essa pessoa, ela fala assim: Deus está no controle da tua vida. Terceiro lugar, e eu já estou caminhando para o final. O que você entrega a Deus, Ele sabe como devolver. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o que você entrega na mão de Deus, Ele sabe como te devolver. Vou repetir. O que você entrega a Deus, Ele sabe como te devolver. Chegou uma hora que Joquebede falou o seguinte: eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. 3 meses. Eu queria mais tempo, mas não dá. Ele vai ser descoberto. Vão descobrir. Daqui a pouco ele vai chorar. Daqui a pouco ele vai começar a sentir, vai querer andar. Vão descobrir, vão matar ele. Ela chegou no seu limite. Agora ela coloca o menino no rio. E eu sei que isso aqui, irmão, foi muito doloroso para Joquebede. Foi muito doloroso para essa mãe. Vou colocar o meu filho no rio, cheio de crocodilo. Olha isso aqui tremendo, irmão. Toda mãe gosta de controlar, meu irmão. Toda mãe gosta de controlar. Sim ou não? Vocês estão mentindo. Toda mãe gosta de controlar. Sim ou não, irmão? Mas chega um momento em que você precisa confiar mais em Deus do que na sua própria capacidade. Joquebede chegou nesse nível. Não dá mais para controlar. Não dá mais para me fazer. Agora é confiar em Deus. E Joquebede vai e coloca Moisés no Nilo. Mas antes, ela já tinha colocado Moisés nas mãos de Deus. E quando você coloca antes nas mãos de Deus, você pode liberar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aqui é algo poderoso demais, porque ela perde o controle, mas ela não perde a fé. Ela perdeu o controle. Moisés saiu do raio de ação dela. Moisés agora está descendo o Nilo. Ela perdeu ali o controle, mas ela não perde a fé. Enquanto o cesto desce pelo rio, Deus já estava movimentando o palácio. Ei, irmão, quando a oração sobe, a providência desce. Fala com a pessoa do outro lado: olha, quando a oração sobe, a providência desce. Joquebede entregou, mas entregou assim: Deus, em nome de Jesus, meu Deus, deixa acontecer nada com ele não. Estou lançando ele nas águas. Ajuda, intervém. Irmão, quando a oração sobe, a providência desce. Há poder na tua oração. Há poder no teu clamor. Há poder quando você dobra o teu joelho e ora. Quando você coloca o teu coração sincero diante de Deus. Joquebede está orando. E olha o nível da soberania de Deus. O crocodilo não viu o menino. A correnteza não virou o cesto. O rio não afundou a arca. E justamente a filha de Faraó encontra Moisés. O inferno queria matar o menino, mas Deus faz o inimigo financiar o propósito. Só Deus para fazer um negócio desse. Deus tem um senso de humor que eu amo, meu irmão. Aí ele quer matar? Então ele vai financiar aquilo que eu tenho para a tua vida. Só porque ele quer te matar. De matador, vai virar financiador do meu propósito na vida desse menino.
Faraó manda matar os hebreus, mas dentro do palácio dele, Deus está criando o libertador de Israel. Está dentro do palácio. Ele manda matar. E Deus está colocando ele ali, dentro do palácio. E o texto diz algo impressionante, irmão. Olha o que a filha de Faraó vai dizer para Joquebede: leva esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Irmão, a única escrava em 6 milhões de pessoas que recebia um salário, Joquebede. Por quê? Porque quando você entrega alguma coisa para Deus, Ele sabe como te devolver. Não vou só te devolver, mas ainda vou pagar para você criar o seu próprio filho. Imagina a Joquebede chegando na padaria, lá de Gósen. 10 pães, 2 litros de leite, quanto é? Está pago. Todo mundo olhando. Por que ela tem e eu não tenho? Por que ela recebe e eu não recebo? Por que ela desfruta disso e eu não desfruto? Porque só quem teve coragem de gerar em tempos de crise, vai receber em tempos de crise aquilo que ninguém recebe. A única que teve coragem foi ela. E a única que teve coragem para receber foi ela. Ela gerou, ela protegeu, ela chorou, ela sofreu. E agora ela está recebendo salário para cuidar do próprio filho, irmão. Vai amamentar, vai receber salário e vai cuidar do filho. O Egito agora financia aquilo que ele mesmo tentou destruir. Isso aqui é tremendo, irmão. Porque ninguém consegue amaldiçoar aquilo que Deus já decidiu preservar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu não sei se os seus filhos já receberam palavras de maldição dos pais, dos avós, dos tios, de alguém. Agora entenda isso aqui, ninguém consegue amaldiçoar aquilo que Deus decidiu preservar. Ei mãe, Deus decidiu preservar o teu filho. Ei mãe, Deus decidiu preservar a história do teu filho. Ei mãe, recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus, sobre a vida do teu filho. Não vai valer encantamento, teu filho vai ser lavado, remido no sangue do Cordeiro. Sobre ele não vai existir palavras de maldição. Quem recebe essa palavra aí, celebra ele, faz um barulho, faz alguma coisa aí, meu irmão. Eu declaro sobre a minha casa a bênção do Senhor, as mãos estendidas do Senhor. Eu declaro sobre a minha casa as bênçãos que foram liberadas sobre Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A minha casa será bendita, a tua casa será bendita, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o que diz a palavra do Senhor. E em quarto e último lugar, para terminar, a crise não conseguiu cancelar o propósito. Falo com a pessoa do outro lado: olha, a crise não conseguiu cancelar o propósito. Olha o versículo 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Irmão, Moisés nasceu em tempos difíceis, mas tempos difíceis não definem destinos eternos. Moisés cresce dentro do palácio, o menino que deveria morrer no rio, agora está sendo preparado dentro da casa de Faraó. Irmão, se isso aqui não é providência divina, eu não sei o que é mais. Deus pega um decreto de morte e transforma em um treinamento de liderança. Moisés agora, cultura egípcia, vai fazer PhD. Estratégia militar, vai ser o melhor. Administração, vai ser o melhor. Deus já estava preparando um libertador dentro do palácio no Egito. Escute isso aqui, meu irmão. O deserto formou o caráter de Moisés, mas o palácio desenvolveu as suas habilidades. E ele só entrou naquele palácio porque teve uma mulher, uma mãe, que teve coragem de preparar algo para que nada pudesse impedir dele chegar no seu destino. Eu quero declarar algo para você aqui nessa noite, irmão. Essa crise que você está vivendo não vai conseguir cancelar o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei qual o tipo de crise que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual o tipo de crise que você está vivenciando, mas uma coisa eu sei:
a crise não vai conseguir cancelar o seu propósito. A Bíblia diz também lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Joquebede venceu porque não se curvou ao medo. Ela decidiu: eu não vou permitir que a crise roube aquilo que Deus colocou dentro de mim. Sabe, meu irmão, hoje Deus está levantando mães assim. Que tipo de mãe? Mãe que não teme palavra do inferno. Mãe que não aceitam decretos do inferno. Deus está levantando mães que oram. Deus está levantando mães que protegem. Deus está levantando mães que discernem propósito. Deus está levantando mães que não entram ou que não entregam os seus filhos a um sistema. Pode até entregar, mas vai entregar com a arca betumada, com os acessos fechados. Tô te entregando, mas estou te entregando preparado. Estou te entregando, mas da forma que eu estou te entregando, você vai ter equilíbrio suficiente para saber viver nesse lugar hostil em que você está entrando. Deus está levantando mães que sabem que seus filhos pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Eu gosto disso aqui. Joquebede olhou para o filho e falou assim: essa criança tem alguma coisa. Eu queria que você, a partir de hoje, comece a olhar para o seu filho dessa forma. Igual está aqui, ó, em Hebreus 11, 23. Pois viram que ele não era uma criança comum. A partir de hoje, os teus olhos para o seu filho vai ser assim: você não é uma pessoa comum. Você tem um propósito de Deus. Você carrega algo diferente. Você carrega algo do céu. Deus vai te usar para essa geração. Deus vai te usar, irmão. Começa a liberar a palavra. Começa a liberar a palavra. Você tem autoridade sobre o teu filho. Você tem autoridade sobre a sua filha. Ei, mãe, libera essa palavra profética. Ei, pai, libera essa palavra profética sobre o teu filho. Fala com o teu filho: essa não é uma criança comum, é uma criança especial. Deus gerou com um propósito. Eu não sei você, mas eu já estou declarando na minha casa: a minha filha nasceu com um propósito. Ela vai fazer a diferença. Aonde Deus colocá-la, ela vai fazer a diferença, porque ela não é uma criança comum. Aos olhos dos pais, ela não é uma criança comum. E aos olhos dos céus, ela também não é uma criança comum. Ela é luz do mundo, ela é sal da terra. Ela é mulher que carrega uma mensagem. Ela vai ser uma mulher que carrega uma palavra. Ela vai ser uma mulher que vai pregar com a vida, com a palavra de Deus. É o que eu estou declarando. Declare isso nessa noite. Eu não sei, talvez você, como eu, recebeu palavras que não eram palavras de bênção, mas eram palavras de maldição. Palavras contrárias sobre a tua casa, palavras contrárias sobre a tua vida. Talvez você foi criado nesse ambiente onde as palavras eram palavras contrárias, mas você tem o poder de fazer o contrário com os teus filhos, de declarar bênção sobre a casa dele, de declarar bênção sobre a futura família dele, a futura família dela. Eu queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Deus manda te dizer, irmão, Deus manda te dizer nessa noite: o rio não vai matar aquilo que eu escolhi preservar. Quem está recebendo essa palavra aí? Ó, o rio não vai matar aquilo que eu escolhi preservar. É palavra profética para o teu filho, é palavra profética para a tua filha. Mãe, o rio não vai matar aquilo que eu escolhi preservar. Se Deus está escolhendo preservar, irmão, em nome de Jesus, não vai morrer. Em nome de Jesus. Teus filhos não nasceram por acidentes, tem propósitos sobre ele. Vou repetir: teu filho não nasceu por acidente. Ah, pastor, não estava tomando remédio, dei mole. Você deu mole nada, Jesus é que preparou tudo. Ah, pastor, não esperava, fui fazer o exame, aí tirei, aí aconteceu. Teu filho não nasceu por acidente. Existe um propósito sobre a vida dele. Ele veio para glorificar o nome do Senhor. E aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o inferno não terá autoridade para destruir, irmão. Porque no meio do caos, Deus ainda levanta mulheres que geram para a glória dele. E eu quero declarar sobre a tua vida aqui em nome de Jesus.
que você vai gerar para a glória dele. Eu quero liberar aqui uma palavra profética para você, mãe, que ainda não gerou. Você vai gerar, e você vai gerar para a glória do nome dele. Eu declaro essa palavra profética sobre a tua vida. Você, mãe, que está aqui, pastor, eu quero engravidar. Em nome de Jesus, Deus vai liberar no mundo espiritual, sobrenatural do Senhor, para que você possa gerar no nome do Senhor Jesus. E antes de orar por você, eu quero adorar o Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, amém?